Então já é Natal e o que você fez? No meu caso aqui, eu tive uma ideia depois de ver um vídeo de um rapper que chama Dax, tá? Que ele fez uma música como se ele fosse o Grinch. Daí eu pensei assim, bom, Natal tá quase aí, tem muita gente que fica feliz com essa época do ano e tem gente que fica meio ambígua, né? E se o Grinch fosse meu paciente? Como é que eu iria falar com ele? Daí eu fiquei pensando assim, né? Bom, Jim Carrey verde, só que na época do Natal, com sérios problemas de raiva. Primeiro a gente tem que partir do pressuposto que ele foi procurar um psicólogo, né? Provavelmente a amiga dele lá, Cindy Lou, que fez ele ir atrás dessa ajuda. Mas digamos então que ele tenha procurado, tá bom? Uma das coisas que com certeza teriam que ser trabalhadas com ele, logo de cara, é o trauma específico do período do Natal. Porque o que acontece? Se alguém passa por um período muito ruim, uma data específica, e essa data vai chegando próxima, a pessoa pode ter algumas manifestações ansiosas. No caso do Grinch, ele demonstrava raiva, ele fez toda uma preparação lá para não ouvir as músicas de Natal e não participar lá dos eventos. Detalhe que eu estou falando do filme do Jim Carrey, tá? Dos anos 2000. Não tenho nem ideia de como é que foi o filme de 2018 e confesso que eu não li o conto original do Dr. Seuss. Ok, então, Sr. Grinch. Eu iria mensurar com ele num primeiro momento o quanto ele fica com raiva ou ansioso para essa época do Natal, tá? É tão engraçado imaginar isso, mas é divertido ao mesmo tempo. Depois eu iria começar a trabalhar com ele uma coisa que nós chamamos em TCC de dessensibilização sistemática. Na medida do possível, fazer com que o estímulo do Natal para ele seja percebido cada vez com menos intensidade. Uma coisa legal que nós temos que trabalhar com ele também é a relação dele com o cachorro Max. Tá? Isso mostra que, na verdade, ele, por mais que diga que é rancoroso e rabugento, ele consegue desenvolver relações positivas com outro ser vivo, que é uma coisa muito importante. Então nós iríamos reforçar esse aspecto com ele, o quanto ele gosta do cachorro dele, que é possível ver isso no filme, né? Tem um momento que ele diz que ele ama o cachorro. Uma outra pessoa que entra também nessa parte para reforçar os bons sentimentos do Grinch poderia ser a amiga dele, a Cindy Lou, porque eles começaram a conversar, não sei, para quem já viu o filme já deve lembrar, porque ela também estava com dúvidas sobre o que é o Natal. Tem uma cena muito interessante do filme que aparece, na qual ele está muito revoltado porque as pessoas estão comprando coisas sem parar e ele pega e diz assim: sabe onde é que os presentes de vocês vão parar? Vão parar no lixo e é lá que eu pego eles. Aí nesse momento, se eu já tivesse vínculo terapêutico com ele, eu poderia chegar e dizer assim: Sr. Grinch, por que o senhor então come lixo? Se lá é o que essas pessoas descartam que são os presentes. Será que o senhor não quer ganhar um presente de repente? E aí por isso está comendo eles, ingerindo eles? O que o senhor acha disso? Aproveitando então que eu falei desse assunto, poderia ser dito outra coisa, que é a seguinte: o senhor odeia tanto essas pessoas e não quer ficar perto delas de jeito nenhum, por que o senhor mora do lado da cidade onde eles estão? Vai ter que me explicar alguma coisa aí, Jim Carrey. Poderia também ser feita uma psicoeducação com ele a respeito da raiva como o único mecanismo emocional que ele conhece. Com certeza um outro trabalho que teria que ser feito com ele é sobre a situação na qual ele recebeu o barbeador lá de presente de novo. Isso faz com que ele revisite uma cena muito traumática da vida dele e nós temos então que pegar esse momento e analisar ele com calma, né? Como é que ele se sentiu quando ele recebeu o presente, o que ele pensou, o que ele queria fazer. Esse conto, esse filme, né, na verdade, ele faz uma coisa muito interessante, que é uma crítica diferente sobre o jeito que se tratam pessoas que não são parecidas conosco, né? Tem até uma cena que o Grinch brinca, ele tenta pegar um táxi e não consegue e diz assim: porque eu sou verde, vocês não estão parando para eu pegar o táxi. Tem uma outra cena muito legal que acontece nesse filme que eu pensei em daqui a pouco, se eu fosse atender ele, o que eu diria, né? Como é que eu iria perguntar isso para ele? Quando aparecem as pessoas que cuidaram dele quando ele era pequeno, que são duas né? Duas mulheres E ele diz assim para elas: vocês ainda estão vivas? Se eu ouvisse isso, ele me repetindo essa cena, eu iria perguntar pra ele: como assim? Do que tu tá falando quando tu fala disso? Quando tu pergunta isso, será que tu não tá perguntando, na verdade, os teus sentimentos infantis? Será que eles que ainda estão vivos? Não sei, né, Sr. Grinch? Fiquei pensando aqui. Então, o plano terapêutico com o Sr. Grinch seria trabalhar dessensibilização dos eventos traumáticos, trabalhar psicoeducação de emoções, e depois perguntar para ele como é que ele gostaria de ver o futuro dele, para ver o que ele tem que fazer para ir trabalhando essas questões. Talvez esse vídeo tenha ficado estranho, não sei, ficou? Sei lá, mas foi legal de fazer pelo menos.